Bom, então vamos continuar aqui nossa gravação, nossa revisão. A gente está no último slide agora. Depois, terminando esse, que a gente não viu todo ele, né? A gente viu só aquela parte das 10 teorias, enfim. E aí a gente terminou por ali. E eu vou falar um pouquinho sobre os temas transversais, que também faz parte de BNCC, de construção de currículo, né? É bastante importante. Apesar de que a gente trabalhou isso no plano, não, no PCR, já até esqueci em qual que a gente trabalhou, o ano passado, referencial curricular, opa, e aí, então, a gente volta a falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, a gente tem aqui o BNCC, a Base Comum Curricular novamente, que a gente estava falando há pouco, né? Então, a diferença é que, dessa vez, a gente vai ter uma base que define conjuntos de aprendizagens essenciais, que os estudantes têm direito. E aí, então, quando a gente fala de educação para o século XXI, a gente já tem um outro olhar, né? Então, a gente tem novas abordagens de processos de aprendizagem, né? A gente tem aí as crianças e adolescentes que precisam de colaborar, de exercitar a criatividade, de trazer um pensamento crítico, de tentar solucionar problemas, né? Quando a gente tem, principalmente, uma situação, um problema que a gente tem que levar para a sala de aula, quando a gente provoca os alunos a ter uma participação mais cidadã, ser produtivo e responsável, certo? Deixa eu apresentar os slides, né? Que eu estou aqui falando sem a apresentação dele. Então, vamos lá. Ok. Então, a gente tem aí o compromisso do Estado brasileiro, né? Desculpa, fui rápida, né? Com a aprendizagem de todos os alunos, então, em todas as áreas, certo? A gente tem uma unidade nacional, então significa que ter a base curricular nacional comum significa ter uma igualdade e uma equidade. Então, ela é igual para todo o Brasil, né, de norte a sul, leste a oeste, e para todos os tipos de ensino. Então, tanto o estadual, municipal, como o particular também. A base tem que promover alguns direitos de aprendizagem, como o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento, é obrigação deles, né, o direito dos alunos, tá bom? A gente tem que deixar bem claro de que a base, ela não é currículo, né, que o currículo é aquele caminho, aquela viagem que o aluno percorre para chegar aonde ele quer, né, aí aonde a gente quer, na verdade, né, que é a formação totalitária da criança, do adolescente, do adulto, tá? E aí, então, a gente tem a União dos Municípios, que a gente falou agora há pouco, né, de que essa construção do BNCC, ela parte dessa colaboração, né, municipal e estadual, tá bom? Que ela é um instrumento para melhorar essa aprendizagem e que respeita as especificidades regionais, assim como a diversidade e a contextualização, que precisa trazer a contextualização para dentro da sala de aula. Ela é obrigatória desde a sua homologação, então tem que haver um diálogo, uma comunicação, uma adaptação sobre ela, de 4 em 4 anos, vamos lembrar. E aí, então, a gente tem que essa base, ela vale para público e particular, referente à formação dos professores, sobre o regime de colaboração, lembra, do Estado e município, das matrizes de avaliação, então, a observação direta, por exemplo, né, ela tem que ser cumulativa, ela tem que ser de análise, né, e tem que ter os materiais didáticos, certo? O livro paradidático, ele também entra aqui, tá? Então, tem 10 competências aí que a base define para desenvolver na educação básica, tá? Então, a primeira é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender, explicar a realidade. Só assim para eu poder conseguir entender o que está acontecendo hoje, quando eu olho para a história do Brasil, sobre a construção do mundo, né, de forma histórica, como que era antes. Toda vez que a gente fala de pandemia, a gente se remete à pandemia também que aconteceu em 1900, então a gente volta
para um conhecimento histórico, e lá a gente teve, por exemplo, 4 anos de pandemia, né? E aí, então, a gente percebeu, observando, enfim, historicamente observado, de que a máscara e a higiene fazia diferença, certo? Então, o que a gente faz hoje? Máscara e higiene, certo? E o distanciamento social, que naquela época tentavam fazer, mas não conseguiam. Bom, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Olha a palavra solidária aqui, que é uma palavra que a gente vai encontrar, assim como a questão de ser um cidadão participativo, consciente, né? De exercer aí essa cidadania, tá? Exercitar a curiosidade intelectual para recorrer às próprias ciências, então investigar as causas, elaborar hipóteses, formular, resolver problemas, inventar soluções. Tudo isso faz parte de educação básica, tá? Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, certo? Então, a gente não pode dizer, por exemplo, de que uma estátua, ela é feia, de que, por exemplo, aquela apresentação artística que você assistiu, de uma dança, nossa, que absurdo, aquela mulher nua, porque tudo isso são manifestações artísticas e culturais. Não existe coisa feia ou bela aí, tá bom? São manifestações artísticas, né? Guarde a sua subjetividade para você. A criança precisa desenvolver esse senso estético, reconhecer de que isso é uma manifestação artística e de que não tem o feio ou o bonito numa situação dessa, tá? Utilizar conhecimentos das linguagens verbais, assim como matemática, ciência, tecnológica e digital, para poder se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Hoje a gente tem, sim, uma gama de linguagens verbais muito maiores do que antes, porque a gente tem a digital. E antes a gente não tinha, a gente tinha só a matemática, a ciência e a tecnologia. E a tecnologia também não era tudo isso, né? A gente tinha as máquinas como tecnologia. Hoje a gente tem a parte digital, que vai um pouco além disso, né? Então, para a gente poder se expressar a partir delas todas, né? E expressar e compartilhar o quê? Informação, experiência, ideia e sentimento. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica. Eu não vou usar apenas o celular ou o tablet em sala de aula apenas para assistir um filminho. Não é para matar a aula, né? A ideia não é essa. A gente já conversou sobre, então, assim, quando a gente leva um filme, um vídeo, uma música para a sala de aula, ela tem um objetivo, certo? Então, a gente vai usar de forma crítica e não de forma aleatória, de fruição, tá bom? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né? Vamos lembrar de que, da mesma forma que nós temos uma cultura em uma criação diferente da sua, por exemplo, né? Simples assim, né? De vocês, então, assim, não é porque a minha é assim que ela é a certa, a correta, tem que ser assim, né? A gente precisa saber quais são as diferenças, entender, para, então, aceitar, tá bom? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, tá? Aí a gente tem, na verdade, uma questão mais ética, né? Quando a gente fala de informações, né, de argumentações e de informações confiáveis. A gente está falando de uma coisa mais ética, tá bom? Do cuidado que a gente tem conosco, né? E do cuidado que a gente tem com os outros, tá? E do planeta em si. Porque toda a informação que a gente recebe, a gente tem que questionar. Essa informação, ela é verdadeira ou não, certo? Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções. As crianças precisam identificar o que elas estão sentindo, né? Para poder falar, para fazer uma autocrítica, né? Para poder lidar com elas, para poder saber lidar com pressão de grupo. Por isso que a questão de vida social, de sociedade, ela é tão importante. Exercitar a empatia,
A gente sempre fala disso, né? O diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, tá? Quando a gente encontra um conflito dentro de sala de aula, a gente não precisa apenas separar as crianças, a gente precisa ouvir cada uma delas, porque a gente precisa ter empatia, diálogo e assim mostrar de que forma se resolve um conflito, tá? É importante isso, tá bom? O conflito acontece quando uma pessoa pensa diferente da outra. E a gente não resolve esse tipo de conflito na agressão, na violência, certo? Então a gente precisa entender o outro, né? E aí então fica mais fácil de saber lidar com esses grupos sociais, tá? Aí a gente trabalha preconceito, que é bem interessante, homofobia, racismo, tá, gente? E a 10ª e última, agir de forma pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, para poder, então, tomar algumas decisões com base nos conhecimentos que a gente constrói dentro da escola. E aí, então, seguindo aquela questão ética, democrática, incluindo sustentáveis e solidários. Quando a gente pensa em agir de forma pessoal, a gente também precisa pensar de forma coletiva. Porque quando a gente exerce, por exemplo, a cidadania, né, o que é exercer a cidadania, né? É que cada ato individual reflete no ato coletivo. Lembra que a gente falou de jogar a latinha no bueiro? Então, uma pessoa faz isso, todo mundo faz isso, como é que acontece o bueiro? O que acontece com ele? Entope, né? E aí é uma questão de coletivo. Porque quem vai se prejudicar com a enchente, por exemplo, não é uma pessoa só, é o coletivo. Certo, amores? Aqui a gente para por aqui, tá bom? Em educação básica, que a gente estava falando, né? A gente para ali nas 10 competências, certo? Tá bom? E aí, então, a gente vai, olha que maravilha, estou economizando meu gogó, a gente vai agora para os temas transversais que eu trouxe para vocês num outro momento, num outro semestre, e eu ia mandar para a Júlia esse PDF que eu encontrei, que, na verdade, ele não é meu, ele é da Maria Eugênia, tá bom? E aí, então, ele tem uma coisa bem interessante sobre os temas transversais. Primeiro que ele faz a definição, né? Que os temas transversais atravessam diferentes campos do conhecimento, mas não é só isso. E a gente tem a ideia de que esses temas transversais, ele é a ideia-chave para ressignificar o que a gente ensina. Então, a gente não vai ensinar ciências, apenas ciências. A gente precisa levar essa ciência para fora da sala de aula, para a criança conseguir entender de que a ciência, ela não é uma coisa que mora numa caixinha. E quando eu preciso da ciência, eu abro a caixinha e uso. De que eu encontro a ciência na hora que eu preciso limpar a casa, na hora que eu preciso sair, na hora que eu preciso, por exemplo, escolher uma roupa. Como assim escolher uma roupa? Eu olho o tempo. Se tiver frio, eu não vou colocar uma alcinha, não é verdade? Se tiver calor, eu não vou colocar uma blusa de lã, cachecol e touca, certo? Se eu estou indo à escola, eu não vou de biquíni. É bom, né? Tá bom? Então, assim, essas questões, olha que interessante. Não é aquela coisa de sala de aula, né? De pergunta-resposta, né? De decoreba. Isso ficou lá naquela metodologia tradicional. A gente precisa pensar de forma diferente para trazer esses temas transversos para dentro de sala de aula, de forma, às vezes, até indireta e inconsciente, sabe? Então, a gente tem como um dos... Deixa eu ir até os temas transversais, porque esses temas transversais, na verdade, ele nos faz mudar o nosso comportamento, tá bom? Isso aqui é PDF, tá? Isso aqui é um slide que virou PDF, enfim. Bom, aqui a gente tem os objetivos de por que trabalhar, né, com os temas transversais. Para que servem os temas transversais, né? Para internalizar o comportamento social. Esse comportamento social pode ser individual ou pode ser coletivo, tá? Porque é inevitável a relação da dependência da humanidade com o meio ambiente, que era o que a gente estava falando agora, tá? E aí, então, a gente fornece conhecimento que permite compreender o funcionamento do entorno, do que mora ao lado, em torno do indivíduo e do coletivo, tá?
Então, deixa eu ver. Peraí. Como que a gente trabalha esses temas transversais? Tem uma coisa bem interessante, que a gente tem que trabalhar tema transversal de forma multidisciplinar, né? Então, olha que coisa interessante. A gente tem a educação ambiental, por exemplo, que é um dos temas, e a gente vai levar essa educação ambiental para a língua portuguesa, para artes, história, matemática, ciência da natureza, geografia e educação física. Mas, e se a gente pensar a língua portuguesa falando sobre educação ambiental? E se a gente pensar da arte, falar sobre educação ambiental? Se a gente pensar na história falando sobre educação ambiental, né? E tudo isso que é bem interessante também, certo? Mas, na verdade, uma coisa tem que estar ligada à outra de uma forma mais significativa. Então, por exemplo, eu penso no meio ambiente na língua portuguesa, mas eu também penso na língua portuguesa referente ao meio ambiente. Essa troca tem que haver, tá? Esse retorno. Certo? Ai, será que não é esse? Tô achando, gente. Que ele vai falar sobre educação ambiental, né? Então, eu vou gravar um outro vídeo sobre os temas transversais, porque assim vocês não ficam confusas, tá bem, meus amores? Então, beijinhos. Até mais. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá?